esse bonito reencontro. Eu vou só introduzir Jogar Faísca porque eu quero ouvir, acho que todos nós também. Esse filme daqui que vocês viram, ele foi filmado, captado há 20 anos, de um texto que tem um pouco mais de 20 anos, porém ele tem uma atualidade. O Walter projetou ele agora por uma geração de novos atores que participou de uma oficina com ele na Caixa Cultural, atores de 18, 20 anos, alguns até mais novos, todos em choque e impacto com essa imagem, com esse processo. O Walter, que é um diretor de atores, dedicado ao processo com atores, estava ali também com a Maria Fernanda, diferentes épocas, né? Vimos um filme que tem 45 anos, outro que foi feito há 20, e o Walter sempre com a mesma delicadeza nesse toque, nesse cuidado com os atores. Então, aqui nós agora, Walter, Matheus, como foi esse encontro, essa troca de vocês? Matheus, fala você primeiro, eu não quero errar nada. Eu fiquei impactado, primeiro porque eu vou falar em voz alta aquilo que eu cochichei para você. Bom, agradeço a escolha e a proposta, porque é uma oportunidade mesmo. Achei bem arrojado, pensando que isso tem 20 anos. Tem rolado pelo cinema mundial, assim, esse tipo de metafeitura de clássicos de Shakespeare. Você vê grandes estrelas fazendo algo que talvez tenha uma semente aí no que a gente viu aqui. Não que isso tenha sido visto, mas me pareceu arrojado, assim. Tanto o chamado quanto o meu aceite. E também me pareceu... Eu concordei com o moço que eu era, no processo da coisa ali, eu fui acompanhando aquele moço que eu era e admirando aquilo, mas principalmente admirando o teu aceite em botar uma câmera parada, uma proposta firme, mas vaga também, quer dizer, é o Lear. Você se monta para o Lear, você se prepara para o Lear. Eu poderia não ter dito nada. Eu poderia ter só me maquiado, por exemplo, e levantado. Também poderia. Poderia tudo. Tudo poderia. Então eu achei bonito o debruçar da câmera sobre um jovem ator e o jovem ator fazendo o melhor possível naqueles 40 minutos para devolver essa oportunidade de um jeito que fosse valioso para ele naquele momento, mas para um registro qualquer. E tive a certeza de que a delicadeza reinou o tempo todo e de que realmente o cinema é uma... Eu acho que a gente só venceu a morte no cinema, o ser humano. Me pareceu a única quebra de braço com a morte, que a gente nem sabe o que a gente só ganhou essa quebra de braço no cinema. O movimento. O movimento. Ficar ali em movimento. Motion picture. Registrado em movimento para sempre. Ganhou a morte, assim. Maria Fernanda não está morta enquanto eu assisto o filme. O amor não está morto enquanto eu assisto o filme. É louco, é bonito, e a escolha de um diretor, o chamado de um diretor tem um pouco isso, tem um salvamento. Um diretor, quando chama um ator, ele diz, estou te salvando da morte. E o ator sabe disso, então ele devolve. Há algo de amoroso mesmo. Eu gosto de dizer que é erótico, mas a gente entendendo que o erótico é o amor no homem, no ser humano, assim. Quando o diretor é ausente, por exemplo, na televisão, quando tem muitos diretores e o diretor não é presente constantemente, você faz amor com câmera. É importante você ter um tesão no câmera. Ou pelo menos ter 1 ou 2 câmeras numa novela que você... para quem você agradeça aquilo. Com o teu tudo. Com tudo que você é. Você se acumplicia, né? Que você tem cumplicidade eu tenho, com por exemplo, uma relação erótica, literalmente, com Walter Carvalho. Ela é erótica. Ela chega ao beijo na boca, ela só não chega na trepada porque tem limites da vivência de cada um e tal, mas ela é erótica. E ela é erotizante. E ela é alimentada. Sabe? Porque eu me abri para ele diante da câmera muitas vezes. Então eu achei... Ele vinha aqui hoje, ele acabou não vindo. A gente estava junto agora em Renascer e é incrível como continua sendo assim.
É um desafio de sedução, assim. Eu preciso fazer valer a pena essa trepada, que vai dar em algo que não morre. Eu fiquei pensando nisso durante o filme. Eu concordei com o menino que eu era, e naquele momento, em como chegar àquilo, e achei elegante, achei umas escolhas... Tô me elogiando agora. Achei umas escolhas concisas, filosóficas, elas davam em resultado estético, escolhendo quais eram as rugas a ser marcadas, tá? Mas tinha toda uma coisa que eu ia tentando fazer um raciocínio que também fosse filosófico, que não fosse só tem que envelhecer, tem que fazer ruga, não. Eu quero uma ruga de preocupação e que seja de preocupação pelas coisas que eu nem entendi direito. Sabe? Sim, procurando. Aí eu achei interessante assim, vou marcar a ruga da arrogância, que é dessa daqui, de quem foi rei, achei sábio para um menino isso. Falei, é esperto você, né? E depois discordei porque eu achei que tem algo de furioso no Lear. Mas a delicadeza do ambiente que era pequeno, eu acho que eu estava um pouco nervoso, pelo que eu lembrei durante assistindo, eu lembro que eu estava nervoso, assim, eu tenho que entregar uma coisa bonita. E eu poderia ter, talvez, entrado numa fúria maior. Eu talvez, se fosse mesmo fazer um Lear agora, por exemplo... Mas eu acho que você foi em direção à primeira visão que a gente possa ter dele. Que a primeira visão. Antes de qualquer ensaio, antes de qualquer coisa. Eu teria feito isso. Você sabe que eu me lembro de uma coisa quando aconteceu, no final, quando acabou, você ficou parado assim, terminou. Aí você ficou olhando para mim e falou assim, que promiscuidade. Eu achei tão engraçado. Cara, é mesmo. É promíscuo. Falei assim, pô, porque é uma coisa, de repente ele é uma entrega tão visceral, né? O cara chegar ali, começar a se transformar, deixar que os outros vejam os instrumentos da mágica toda e acontecer a mágica, porque você vai ficando velho. Vai ficando velho. Vai ficando velho, mas o que eu achei legal é que também tem uma coisa que é, vou conceituar o velho, mas claro. também não vou performar, não vou fingir o velho. É um homem jovem fazendo o jogo. Sim, mas quando você começa a lembrar o tempo do movimento... isso é legal demais. Isso que te dá a idade. Tinha umas coisas bonitas, né? Eu achei bonito também uma coisa assim, a resistência... A resistência do ar. Vai existir. Depois tem uma coisa, quando andar, e isso acontece, né? Quando andar... Você é levado. Você é levado, porque a gravidade, você não tem mais tanta força contra a gravidade. Então você é puxado. Você é puxado. Eu achei umas descobertas legais. Assim. É lindo isso. Walter e você, se você quiser dizer o nome dos atores que por um acaso você mostrou o filme. O que eu mostrei, o filme? Não. Eu mostrei a ideia. A ideia, e que não quiseram. Não, ele tinha feito um trabalho junto com o Paulo Tran, entendeu? E aí, eu tendo visto aquele trabalho, eu achei que seria interessante repetir aquela experiência para o Paulo e para ele, entendeu? Porque já havia uma intimidade entre eles, entendeu? E também uma disputa no projeto que foi feito por eles, anterior. E eu ofereci isso ao Paulo. E o Paulo se saiu porque ele não queria fazer. Né? Ele inventou um clichê que ator já virou e falou assim, eu de escada dele, não. Mas eu vou contar então, já que a gente falou isso, fofoca do Paulo. O Paulo era muito vaidoso. E uma das coisas, quando eu falei em fúria, é porque eu acredito que depois de uma vida longa, algumas fúrias deveriam se apaziguar. Acredito que
esse arquétipo do velho que não fica sábio, deve incorporar também fúrias desnecessárias. Sim. Coisas que você faz na Descontroles. juventude e que na velhice você não faz mais porque não tem sentido. E porque teu corpo também vai ficar cansado e muita coisa você não vai saber, mas também elas entram num certo oceano de coisas. Assim, o que eu quero dizer é, hoje que eu sou um homem meia-idade, com 56, eu mesmo, meus traumas mais violentos, ou foram sublimados, ou já não importam também. Eu não choro mais pela mesma coisa. O suicídio da minha mãe não me faz mais chorar à noite. Foi. Marca, mas não tá mais. Não é mais assim. É. Eu não quero ter 70 anos e ser sua mãe. Não, já foi. Fizemos peça sobre isso, pensamos sobre isso, já chorei isso. Acredito que um Lear, um não sábio, ainda possa na velhice dizer: o que me aconteceu? Sim, mas agora você vai morrer. E o Lear o Lear que foi todos nós somos um pouco Lear. Acredito que cada um não vai ficar sábio em algumas instâncias, né? E aí o Lear do Paulo Autran era vaidoso. E no Enfermeiro, que foi um pouquinho anterior a isso, tinha doído nele que o protagonista fosse eu, apesar dele ser o Paulo Autran. Então ele ligou pro Mauro Farias e falou assim: eu quero que você bote Paulo Autran em O Enfermeiro. E aí o Mauro falou: eu não posso, gente. O filme chama O Enfermeiro, o enfermeiro é o outro. Eu não posso botar Paulo Autran em O Enfermeiro. Aí ele disse: então bota assim, Paulo Autran e Matheus Nastergalli em O Enfermeiro. Aí ele me ligou, o Mauro. Falou assim: o seu Paulo pediu, você podia ser assim. Eu falei: claro que pode ser assim. Menor, imagina. Que isso. Mas aí ele, na hora de fazer a coisa final, dos letterings finais, falou: não, isso aí não tem cabimento nenhum, Matheus Nastergalli e Paulo Autran. E por isso que eu acho que ele falou: não, de novo não, né? Não vou. De novo não. E você acha que esses jovens atores, para quem ele mostrou, como você falou, que eu acho você um dos grandes atores do cinema, da TV, do teatro. Né? Tenho uma admiração profunda. O Brasil tem um cara como você. Eu te pergunto, quais atores hoje, ou se você quiser nominar, né, encarariam um projeto desse como você fez com o Walter? Eu acho que muitos, e talvez muitos mais do que há 20 anos atrás. E talvez muitos mais do que... Porque eu consultei alguns. Na época eles ficaram assim, ressabiados. Não foi? Eles ficaram assustados. E agora? É bom não eu insistir, acho que Walter. agora tem o seguinte, de verdade. Eu acho que agora tem uma galera menos formada. Cada vez a gente é menos bem formado. Eu sinto isso. Cada vez os atores são menos bem formados. Portanto, muito carentes de experiências que os formem. Então eu acredito que um ator de talento genuíno, hoje, nos tempos de hoje, já toparia isso com muito mais facilidade. Topar o risco, né? Topar o risco. Não sei se o Fagundes toparia, mas eu acredito que um ator de hoje, um cara agora, sei lá, o Fabrício Oliveira, toparia. O risco, entendeu? Esse menino que está estreando lindo, que não tem experiência de teatro, o Juan Paiva. Esse menino toparia, seria uma chance de formação. Seria uma maneira dele também entender coisas nele que ele não teve, assim, uma grande formação. Porque isso que eu fiz ali, a gente faz na escola de teatro. Você vai maquiar o seu personagem, o seu Hamlet, você se maquia. Então você tem que escolher coisas, decidir coisas sozinho. E tem uma formação dos atores que está desprezada, de uma certa maneira. É como se o naturalismo da TV tivesse dito: todo mundo pode, entendeu? E agora é meio que isso mesmo, todo mundo pode. E tudo bem também que todo mundo possa.
É bom também que todo mundo possa. Não era o Mastroianni que falava, se fosse todo mundo, eu seria ator. Porque a melhor coisa é ser ator. Não entendo que você continue sendo bancário ou mesmo diretor de cinema. Bombeiro hidráulico. Se você poderia O ser cara ator, do seja ladrão de ator, bicicleta, aquele cara do ladrão de bicicleta era um bombeiro hidráulico. E ele nunca mais deixou de ser ator, ele ficou a vida inteira de o que o Mastroianni figurante. falou assim, eu não estou entendendo o que você está me entrevistando aqui ao invés de ser ator. Ser ator é um barato louco. E é mesmo. E é mesmo. Por isso que a gente fica agradecido às chances que os diretores nos dão. A gente às vezes produz nossa chance e alguns atores têm mais essa força de vontade, porque é um saco às vezes produzir, né? Mas aí preparam o seu palco também para viver suas coisas. Eu às vezes faço isso. Preparo o meu palco e faço o que eu quero fazer, mas toda vez que me chamam e é legal mesmo, para minha alma. Eu acho que a coisa que vive ali... O seu texto ou o seu? Não, Não tem, eu fui não. improvisando. Não, é improvisando, Eu fui é dizendo, eu improviso. tenho que fazer o que agora então? Porque eu cheguei lá, o Walter falou, tem essa roupa, tem essa coisa. A gente tem os elementos todos aí. A gente tem a tinha maquiagem conversado aqui na uma frente noite e um espelho. anterior àquilo, com o texto da mão. Sem ensaio, foi fazendo. Claro. Conversa. Fazendo, não, fui fazendo. Aí eu fui falando em voz alta e fui pensando, divagando, e ele selecionou lindamente os trechos mais legais, os silêncios mais bonitos, né? Enfim, eu adorei, eu achei arrojado. É a primeira vez que você está vendo. É a primeira vez que eu estou vendo. Eu achei simples, no melhor dos sentidos, né? Porque o simples é muito difícil de chegar, tem que ter muita coragem mesmo para o simples. Coragem. Para o simples tem É que ter coragem, coragem. ou correr o risco. Para o simples tem que ter coragem. E aí, assim, vou parar um pouco de falar sobre isso, porque eu mesmo também estou um pouco, como faz muito tempo, eu também, é como se eu tivesse acabado de assistir. Eu gostei do que eu assisti. Parabéns, diretor. Parabéns. Eu achei legal, em nenhum momento eu... Ninguém quis fazer, Matheus. Pronto. Ninguém quis fazer. Eu mostrei, tá? Eu falei assim, isso pode virar uma coisa assim, tipo, sabe, um outro tipo de Inside Actor Studio, aquele programa chato, careta, entendeu? Você mostrar um cara realmente criando, entendeu? Inside Actor, não é só o estúdio. Não é? Como é que o ator se vira, entendeu? Porque é um ato de bravura dele se propor como outra pessoa, para ele mesmo, né? Por isso que eu achei interessante ele dizer assim, que promiscuidade. É porque você busca sempre o personagem em você. Porque no fundo, claro que eu adoro caracterização, adoro fazer sotaque, você sabe disso. Eu amo isso. Ele é mineiro, aí eu fico doido que vai ter que... E me apego numa coisa boba para poder também relaxar nas coisas fundas, para não ficar tenso nas coisas fundas. É bom, às vezes, você apegar numa coisa assim, mineiro. Pensa no sotaque mineiro. Enquanto isso, você está pensando no que Minas significa. Essa gente montanhesa, essa gente super catolizada, estranha, ao mesmo tempo que trepa atrás da moita com qualquer coisa, né? Fofoqueiros, não é? Uma gente que ficou passando coisa de ouro. Negociar com um mineiro e argentino é podre. Mineiro é a pior raça de negócio. Porque eu não sei se eles viram aquelas diamantes e ouros passando na frente deles, não sei o que é isso. Impunemente. Mas, gente, negocia com o mineiro pra você... Negociar com o mineiro pra você ver o que é bom pra sua tosse. É um negócio, assim. Mas, assim, você se apega numa coisa para que você possa relaxar de todas as outras. Como se, assim, eu pego uma tensão só, ao invés de pegar todas. Então, eu vou, né? Enquanto isso, a vida pode te atingir, depois que você conceituar. Depois que você conceituar, a vida pode... Você viu que coisa linda ele está dizendo? A vida pode te atingir. É aí que está. Ele se permite... A vida tem que te atingir. A vida vai te atingir. Ela tem que te atingir. É o risco, é o risco. A vida tem que te atingir. Ela te A atinge. vida tem que te atingir. Milor Fernandes fala, a vida são tijolos passando, um te acerta. Para quem cabeceia. Agora, eu só queria completar aquilo de te dizer que
um ator, quando se interessa por um personagem, tem o desafio da caracterização, claro. Tem a nobreza do diretor, o atrativo de como aquilo vai ser apresentado, as qualidades que estão ao redor ou estão junto com aquela proposta. Nesse caso tinha, assim, era o Walter Lima. Também não é que é um cara qualquer dizendo, pô, eu vou botar uma câmera, meu. Talvez eu dissesse não. Mas assim, porque vai dar trabalho, eu vou ter que me envolver, eu vou me emocionar um pouco, vou ter que pensar na minha velhice, vou ter que reler o Lia, dá trabalho, né? Não. Mas sim, mas no fundo, o que você quer é chegar até você. Você quer chegar até você. No fundo, você quer você. Porque a gente vai andando pela vida e vai sendo, mas também muito desorganizadamente. É isso, a vida vai te atingindo, alguns tijolos vão batendo e tal. E no cinema, ou no teatro, ou mesmo até na TV, apesar da vida atingir também a cena, e a cena é vida, mas algo está poeticamente sob controle. Né? Há pelo menos um destino escolhido pelo homem. Um destino que não é só escolhido por essa coisa toda da vida que nos... Né? Então é bonito isso. Toda profissão vai ter isso, toda vocação é um destino escolhido, mas a do ator é um destino escolhido com a vida acontecendo junto. Você não está separado dela, do outro lado da câmera, ou atrás do computador, ou com alguém deitado em você e você abrindo ele para operar. Ou com uma tela na sua frente que você vai pintar. Você entende? No ator isso está acontecendo naquela hora do trabalho mesmo. Depois, não é mais o trabalho do ator, é estranhíssimo. É estranhíssimo. Então você fica aproveitando essas caronas, esses personagens. Você sabe por que eu filmei tudo de um ponto de vista só? Porque eu não queria interromper. Eu não queria te interromper. Tá entendendo? Lá vem ele com a câmera agora, vai botar ali, vai botar assim, criar uma dispersão. Se eu estou num lugar, eu vou ter que criar uma mecânica, entendeu? De chegar até ele na ponta do pé. Sim. Entendeu? Sem atrapalhar. Mesmo assim, você vê que, como você picou, você vê que a câmera se movimentou várias vezes. Não se movimentou nunca. Aproximou, não? Só Aproximou? Só. Que viagem. Fez panorâmica. Tem muitos planos diferentes. Planos diferentes, Agora, porque resulta em planos, porque eu movimentei a câmera. Não é igual a vida. Mas eu não tirei a câmera daquele lugar. Do tripé, né? Ó, gente, Tem não é pé igual pra a botar vida. lá. Não é igual a vida. Porque há um projeto da vida. A vida atinge. O cinema é mentira. Mas a vida atinge. Mas eu percebi também que eu também estava colaborando com o quadro. Claro. O tempo todo. Mas você tinha consciência do que Eu sei onde aquilo. está a câmera. A câmera está ali. Eu também estava colaborando com o quadro. O que eu quero dizer é que é uma vida com um projeto. Né? O ator está num projeto. Agora a gente estava fazendo novela com o Xamã. O Xamã, todo mundo diz, ele funciona muito bem. Porque fotografa bem, tem uma espontaneidade, tem um tipo físico muito brasileiro, muito bonito, de ser filmado e tudo. Mas o Xamã nunca sabe onde está a câmera, ele vai aprender. Primeira novela, primeira vez. Mas assim, quando eu estava em cena com ele, eu tive muitas, eu estava sempre meio que ensinando o ofício. Sabe? Eu lembro de uma cena que o Valtinho Carvalho, que dirigiu, falou: entra primeiro com a mão, Xamã, no quadro, entra primeiro a mão, e depois você vem. Ele queria isso, né? Que entrasse a mão, depois viesse o Xamã. O Xamã não estava... Não entendeu, esse cara tá muito louco. complicado isso. Como assim? Entra primeiro com a mão e depois... O que esse homem quer de mim? Eu não posso só chegar? Não, você tem que dançar Pagaram junto com o por quadro. tudo. Eu vou botar só um. Mas tem uma coisa que... Você tem que dançar junto com o quadro, você tem que fazer o trabalho junto comigo. Claro. Não é só você ir fazendo e eu vou te roubando. Né? Isso não é ser ator, eu estou te assaltando. É um pouco Cidade de Deus. Tinha alguns atores e alguns não atores talentosos que entendem rápido o que é uma câmera, que entendem rápido porque tem vocação. Mas alguns estavam sendo só assaltados. Você pega uma metralhadora e grita. Qual é o texto? É mais ou menos isso, ó. Fala, seu Zé Pequeno desgraçado, vou te matar. E grita.
Né? Aí ele pega e grita. Ou então É. fica, que é uma coisa terrível no cinema brasileiro, e a mão. A mão não para. Não tem olhar. O cara não sabe fazer um silêncio. Ele não está acreditando naquilo. Não está Ele não está acreditando naquilo. que ele é. Tá tendo que ocupar o espaço com outras coisas. Ele está. Mas Eu olha, É uma das acho coisas muito mais ruim. chatas, né? De repente você surpreende até os atores. O ator atores- assim, atores de açucareiro. Você vê que é açucareiro aí na minha frente. É tão engraçado isso. Ele não sabe, alguém disse pra ele, a tua mão tá assim, não é? Aí ele segura. Aí ele segurou. Segura. Gente, tem cada coisa, é muito difícil, né? Eu fiz uma gaivota com a Fernanda Montenegro. Pô, E era o esse primeiro era trabalho, lindo isso. era o primeiro trabalho que eu fazia fora do meu grupo de pesquisa, que era o Teatro da Vertigem, e a gente trabalhava uma coisa bem artodiana, de corpo, carne, de atleta do afeto mesmo, de coisa pra gente moça mesmo, porque dói, né? E gostar daquela dor toda noite. Eu não gosto mais da dor toda noite. Eu gosto da dor poética. Naquela época eu não sabia diferenciar tão bem. Então eu tinha que sofrer mesmo. Como eu sou um bom ator, a poesia vinha. Eu descobria coisas, mas muitas vezes eu estava sofrendo de verdade. Mesmo. Tinha uma cena tua com a Fernandinha que você falava de costas pro público. Foi, quando ela ia embora. Quando Ela ia embora. É. Bonito, não era? Bonito demais. Parecia que você estava vendo o close dele. E ele estava de costas. A Porque a Nina vai distância. embora, ela vem para ver o amante. Ele acha que ela veio vê-lo, ou talvez ele tivesse alguma esperança. Tão bonito aquilo. E a Nina vem só porque o amante da mãe, que era a Fernandona, a Nina era a Fernanda Torres, nessa peça. Eles se conheceram no primeiro ato, né, lá da gaivota, e depois tudo mudou. A mãe do meu personagem, que é um jovem autor de teatro, ela traz um grande escritor que ela está comendo, que é a amante dela. E ela é uma diva. Ela é uma Sarah Bernard, assim. E o cara é um cara escritor legal pra caralho. Ele é um Tolstói, assim. Ele é um gênio. Só que ele é mais novo que essa mãe. E ele conhece essa menina que eu amo, o meu personagem ama. E que ele bota em cena. Uma menina que não é boa atriz, mas que ele bota em cena num espetáculo a céu aberto. E ele começa a peça dizendo, isso é que é teatro. A lua ali, aqui o lago, entendeu? Aqui o farfalhar das folhas. Isso é que é teatro, não é aquela coisa morta que a minha mãe faz. Então ele é todo vanguarda, assim. E a Nina é a pessoa que ele ama, é quem ele tem lá na roça da Rússia para chamar para fazer. E ele apresenta, uma situação ótima, né? Apresenta para a deusa do teatro a namoradinha dele no meio do ar livre, fazendo uma peça que não tem dramaturgia, que é só assim, fala das forças da natureza. Onças, leões, águias, caranguejos, cangurus. Ela fica fazendo isso, entendeu? E aí, quando acaba a peça, fala... A Arcádia, faz como a Fernanda, que é a única Arcádia com quem eu estive pessoalmente. Ela diz assim, isso é teatro moderno. Que pataquada. E o menino fica puto, enfim. Ela decide ser atriz e vai-se embora. Mas, na verdade, ela foi embora atrás do escritor. A gaivota tem esse nome porque ela é como uma gaivota. O escritor compara ela com uma gaivota, o Trepper percebe isso e traz uma gaivota morta para ela. E é meio o fim da relação deles. Anos depois, a mãe volta de férias para o sítio e o amante e a Nina aparece. Mas não foi para visitar o Trepper. Ela engravidou e perdeu um bebê desse cara. Ela virou uma atriz de quinta, mas ela trabalha com teatro. E ele ficou na fazenda. Ficou deprimido, ficou mandando textos para a Rússia. Eles tentam elogiar, falam que teus textos são bem recebidos lá na capital. As pessoas te acham talentoso e tudo, mas o menino foi castrado, né? Por algum motivo. E como todo romântico, assim, impetuoso, ele vai ter que se machucar.
E aí, até para se vingar da mãe, das coisas assim. Então a Nina vem e começa a falar, mas ela começa a contar a vida dela, e toda a vida dela não é sobre eles. Ela fala deles com uma saudade de um tempo muito pueril, assim. Mas que ela já está currada pela vida, ela já perdeu neném. Ela fica de trem em trem, de cidade em cidade, apresentando peças mais ou menos. E de quando em quando encontra o amante, que é o marido da mãe desse cara. E aí ela vai-se embora. E aí é isso que ele está falando, é que ela vai-se embora e ele faz um gesto de que fosse segurar. Só que não segura, ela vai-se embora. Ela está com medo que o amante ou a mãe encontrem ela ali. Ela está escondida. Então ele fica naquele gesto até se desmanchar. E dali ele já vai para o suicídio dele. Ele já Essa cena é já bem vai se incrível. matar. Eu queria a sua opinião sobre o gesto. Dona Angélica. Joana Angélica. Ah, o gesto aqui. Ah, ótimo. né? Descobrindo também como público, né? Você imagina É, que é visto sim, pela primeira bom, vez, né? Mas tudo isso só para concluir, para dizer que na verdade a gente está se procurando. Então foi uma oportunidade para me procurar. E eu fiquei vendo que parte da construção do Lear era, na real, a parte da construção da minha velhice. Você vê que eu falava assim, eu acredito que eu ficarei assim. Eu terei isso. Eu farei isso. Minha mão ficará assim. É engraçado. Você se estuda Você está ali, se ao procurando. O ator está se procurando. É isso que eu queria dizer. Logo antes da sessão começar, você pediu desde já desculpas por qualquer coisa, mas parece que você se abraçou. Não, eu concordei com o que a gente fez. Achei bonito. Bonito esse abraço, né? Achei Tardio, bonito, mas abraço. Eu, como não lembrava e não tinha visto, falei, meu Deus, o que foi isso? Eu sempre quis mostrar. Aí eu amei mesmo. Mas depois eu vi esse outro filme lindo, que na verdade eu achei lindo. E também, de novo, arrojado. E também, de novo, com uma coisa de que a cena se desmonta e você vê os bastidores. Coisas que Sai são da realidade. procedimentos que hoje em dia... A realidade se mistura com o próprio cinema. que hoje em dia já são considerados, ainda são considerados arrojados. E que ali estão sendo feitos para um programa de TV. Eu adoro aquela Kombi que aparece. Demais. De repente aparece uma Kombi, os caras estavam andando no passado, então a Kombi. O óculos escuro, tem óculos espelhados. Eu amei. Teve dois momentos bem bonitos mesmo nesse sentido. Teve um em que o Valmor tá ali. Já estava acontecendo, ele tá falando o monólogo dele no alto, né? De um prédio. E aí com a vista mais antiga da Bahia. E depois a câmera Quando ele gira, você tem vê os prédios o nosso mundo novos. brasileiro, né? Que o Brasil é feio. Desculpa, mas o Brasil é feio. O Brasil, as cidades genuinamente brasileiras, sabe assim? Ele vê a cidade baixa, né? Tipo, A cidade sei lá, baixa. Caruaru, Vitória da Conquista. Estou dando alguns exemplos. feio, De cidade, você olha aquilo. Pronto, Fernanda Montenegro, Volta Redonda. Volta Redonda é um concurso. Aqui, o Caxias, sei lá. É um brasileiro. As cidades genuinamente brasileiras, elas, cara, foda. Dá dó. Mas dá dó mesmo, é feio. Não gostam de árvore, adoram fio elétrico por tudo. Alumínio, é feio mesmo. O negócio é feio. Mas de novo, Fernandona, que eu adoro imitar. A gente fazendo Central do Brasil, eu cheguei no final do filme. Eu era o irmão que o menininho encontrava. Então eu filmei só uma semana. Todo feliz e nervoso de conhecer a Fernandona, né? E em Vitória da Conquista, e a gente saiu para jantar na primeira noite, e eu estava muito nervoso, porque ela era da Montenegro. E ela estava sentada assim num restaurante bem ruim, que era o melhor da cidade, e ela falou assim, eu sentei, ela falou, Matheus, meu filho. E ela disse, que lugar, medonho? Quem cuida dessa cidade? Um ponto de vista em que você diga charmoso, curioso, tudo é medonho. Depois eu conheci um ator baiano que nasceu em Vitória da Conquista e eu só ficava sacaneando ele. Então, assim, eu via ele e falava assim, que lugar, medonho? Ele nasceu. Sobre o gesto, e aí eu vou parar de falar, porque eu tô do lado de um mestre, não tem que ficar falando tanto. Já se empolga, né? O gesto heróico, né? Até tem uma coisa da canastrice do gesto heróico. Eu achei lindo
principalmente dos últimos... aquele último take do gesto dela na porta, porque a primeira ela fez, depois falou que não gostou, e aquilo foi incrível, que a câmera abriu, como é que você se sentiu? Eu não gostei, o negócio me atrapalhou, vamos de novo. Mas eu estava falando que a primeira foi aquela do Valmor, que eu adoro o Valmor, e você vê a Cidade Baixa lá. e aí os corta edifícios. dali e vai uma continuação de um texto que com ele está lendo na mão, mas ainda dentro de um ambiente com um cenário antigo. E a câmera vai assim, aí estão aqueles professores. Pô, eu amei aquilo. E achei o primeiro professor muito legal. O Cid. Nossa, achei muito Maravilhoso. inteligente. Maravilhoso. Entendi tudo, sabe? Um cara que fala de um jeito que... Me invejei o português dele, a maneira... Professor maravilhoso. Lindo. Cid Teixeira. Mas quando ela fez o gesto, e como ela tinha duvidado, eu também comecei a duvidar. E quando ela fez finalmente o gesto, eu achei bonito. E depois quando reprisou, não sei se era o mesmo take ou outro, acho que era o mesmo take, reprisado de novo no final. Não, é outro. É outro? É outro. Aí estava muito bonito, porque daí tinha... não sei se eu estou respondendo. Ela tinha a porta, que ela reclamou de tudo. Mas aqui, nessa porta, ela encontrou o espaço. Encontrou. E ali ela fez. Ela bate no cara e joga um cara no chão, né? Isso foi incrível. Foi. Mas aquele segundo, quando ela escolheu tudo, né? Quando estava tudo escolhido, eu achei lindo. E teve uma coisa assim, o olhar dela não era mais aquele olhar dela, era o olhar poético da heroína que vai se matar. O olho chega tava azul. É o momento da verdade. Assim. E ela escolheu uns gestos que poderiam ser quase cafonas, assim, mas que satisfazem o ato heróico. Como se ela fosse se segurar. E ela faz de um jeito que eu falei, nossa, que coragem, porque isso é muito teatral. Eu achei bonita a escolha. Ao mesmo tempo, numa verdade falsa, mentirosa, uma verdade segurada. O autor moderno não faz mais assim, né? Uma verdade segurada na farsa, mas com verdade. Assim, não é verdade, mas sabe, Bibi Ferreira? Um negócio assim... Mas mesmo que eu quero. A técnica vai ser em primeiro lugar. O ator moderno já não é mais assim. Já tem essa outra... Tem uma... Não sei se começa ali no Lima Duarte, não sei onde começa esse negócio em que tem a técnica, tem o plano, mas essa partitura, ela já está mais abandonada, né? No Lima Duarte ainda sobra partitura, às vezes, de alguém que se formou num teatro mais antigo. Mas eu acho que ele vai mesmo para uma coisa mais... Acho que ele inaugura mesmo um troço lá, o Lima, sabe? De uma brasilidade. Como é que faz isso e uma brasilidade também? Porque isso tira um pouco a brasilidade. Porque a brasilidade é meio uma curra. Não tem nobreza assim na brasilidade. A brasilidade é um pouco uma curra. É uma curra de coisas. Explica melhor para mim. Não tem origem de interpretação teatral, por exemplo, que traduza no jeito de atuar europeu, por exemplo, a brasilidade. Sei lá, eu estou falando coisas assim em voz alta. Eu acho que a Fernandona, de novo, falou uma vez, a gente não pode fazer tragédia. Ela dizia. O brasileiro não pode fazer tragédia. Ela dizia, eu estou fazendo porque eu tentei fazer a Fedra. E não dá. No Brasil não dá para fazer isso. Talvez por causa disso. Aqui é uma curra. Aqui é uma curra. É uma curra. O Brasil é uma curra. Uma curra de gente portuguesa currando índio, uma curra de preto sendo escravizado, depois uma curra de governos. É uma curra o tempo todo, assim, incrível isso. É sempre um... Agora está se formando um exército de gente bíblica. Sabe? É um negócio... Outra louco, é uma curra. O Brasil é uma curra.
Porque eu pensava assim, a religiosidade no Brasil vai ser uma coisa linda, que ela vai misturar essa beleza da Igreja Católica Apostólica Romana com essa coisa maravilhosa, ritual, teatral pra caramba, telúrica do candomblé, né? Com a pagelança. Aliás, me diga uma coisa, sem te interromper, já te interrompendo. Aquela cena que aparece o anjo dentro do mosteiro, do convento. Lindo, O que você achou? lindo, Virou- lindo. E quando saiu de trás deles, os capoeiras. Muito Que lindo. legal. Acho que merece, né? É lindo, lindo. Falando do cinema dele. É lindo. Cara, esse cara e a Ana Carolina, por exemplo, são pessoas que eu acho que fazem uma encenação de cinema para uma tentativa de que seja para o Brasil, sabe? Não que seja um cinema assim que é majestoso porque obedece regras internacionais, entendeu? Eu acho que aquilo, por exemplo, para mim é tipo uma solução para o Brasil, do que seria um cinema para o Brasil. Que ao Ana mesmo Carolina tempo é tem isso simples, também, né? Ao mesmo tempo é simples. Mas aqui tem que ser simples, porque é isso que eu estou falando. Não tem a nobreza. Aqui é curra. Aqui é curra. O anjo está ali, mas você não pensa que é um anjo. Né? Atrás dele tem um monte de capoeira. Sabe? É isso que eu quero dizer do Brasil. Sabe? É um anjo, mas não é um anjo. É um anjo, mas os pés são de barro. No Brasil tem isso, né? É o boto, vai comer sua filha, sabe? Temos uma pergunta. Tudo é assim. Só para falar uma coisa, né? A Globo fez uma oficina de atores. Existe essa oficina de atores para a Globo, porque a interpretação de televisão é muito diferenciada. Eu não sei se ainda existe. Existiu muito. Eu nunca vi. Não participou, não? Não. É porque a Globo ela prepara para a televisão, ela quer o mais natural possível. Por isso que talvez seja a dificuldade do Xamã de fazer essa o Xamã é cantor. O Xamã, na verdade, ele tem muita vocação. E ele já está agora numa nova série. Ele vai ficar fodão, o Xamã. O Xamã, a câmera ama ele e ele adora estar em cena. E ele fica curioso. Ele tem atmosfera, né? Tem. Ele tem. Ele tem Todo mundo acredita que ele é um bandido, que ele vai matar. Ele é estranho. E tá vivo em cena, assim, alguma coisa muda em cena. Só uma observação. O cinema brasileiro, um cinema novo, do qual ele está desde a fundação, ele nasce no cineclubismo, do olhar, do ver, né? E começa a fazer. Então, o cinema novo, né? Ele falta hoje. Nós não temos um cinema hoje que resista como esses filmes que a gente acabou de ver. Sim, talvez você tenha razão. Quanto o longa. Talvez você tenha razão, sim. E do ponto de vista dos argumentos. O cinema político, por exemplo, cadê o cinema? Cadê esse filme? Não sei. Tem muita coisa legal. O cinema político também acabou. O cinema discutindo, por exemplo, a questão da religiosidade, do fascismo, do golpe. Cadê? Não, mas a gente está tendo, a gente teve. Não, longa-metragem não tem, não. Ficção não tem, não. Eu acho que, por exemplo, Bacurau é político pra caramba. Não. Você vai me desculpar que o Bacurau passa lá na esquina. Mas eu acho Bacurau pra mim parece uma... Eu também não sou louco por Bacurau, mas Bacurau me parece ser, assim, só falta o quê? Só falta os gringos vir matar a gente por diversão. Eu acho isso um ponto de partida. Me parece, sabe? Me parece legal, um bom ponto de partida. É fraquinho. Agora, também acho que os grandes. Mais Pesado é o Céu. Brasileiro, com o nosso grande ator que está aí. Mais Pesado é o Céu. É um filme incrível. Né, que tem uma atuação. Não, eu acho que tem brilhante, filmes que tem lindos. um Tem final filmes assim, lindos. visceral, Tem que filmes representa lindos. toda essa angústia do povo brasileiro. Parabéns. Não, e tem filmes lindos e tem assim, tem essas figuras. Tem um cara mais ou menos jovem, Tavinho Teixeira. Sim. E quando eu fui ver o Sol Alegria, ninguém quis ver o Sol Alegria. O Sol Alegria virou uma coisa que ninguém viu. Só em Tiradentes. E eu fiquei chocado de ninguém olhar. Aqui não passou. Não, na estação não.
E quando eu vi o Sol Alegria, eu tive uma sensação de, uau, alguém que está conversando hoje em dia com o que foi implantado pelos melhores. Do que seria essa procura de fazer um cinema daqui. Não é nem os melhores, é uma geração. Como é a geração cineastas de do brasilidade, Azevedo, né? Como é a geração do sobre Humberto Mauro, entendeu? Fala sobre isso, sobre não termos mais um cinema. Adilei Queiroz. Não, o legado, né? O legado pulsante. Adilei Queiroz. Branco faz, preto fica. Branco. Eu acho que, acima de tudo, o cinema brasileiro resiste. A gente continua tendo muita coisa feita. Às vezes, infelizmente, não chega a entrar em cartaz na estação ou em públicos, mas existe. Nós somos hoje um cinema marginalizado da sala grande. Nós estamos empurrados para esses, por exemplo, festivais aqui. Os curtas aqui estão no festival. Onde eles vão circular? Ou vão ficar naquele horário maluco de sessão da 1h para cumprir obrigatoriedade, não sei o quê. Está muito mal. O cinema brasileiro sucumbiu diante do fascismo. Mas olha, esse tipo de debate dura a noite inteira lá fora. Aqui, como mediador, vou puxar um pouco de volta para a tela. Eu estava ali fora e naquele breve intervalo que a gente fez, naquela pausa marota... Acho que não, o cinema está renascendo de outra maneira. Ó, que agora eu vou voltar para esse moço, porque naquele breve maroto intervalo que a gente fez, 3 pessoas vieram falar. E aquela metalinguagem em 79, 45 anos, e nos 10 anos, 12 que eu conheço o Walter, ele sempre voltava no Joana Angélica, sempre falava, poxa, como eu quero revisitar e reexibir esse filme para o público. E demorou 10 anos para a gente conseguir fazer uma sessão com ele, demorou um tempo para você conseguir projetar e tá aqui agora. Walter, por que você sempre volta no Joana Angélica, revê ele agora? O que esse filme representou nessa sua busca pelo cinema Brasil, orgulhosamente Brasil? O que é a Joana Angélica para ti? Eu queria fazer uma série chamada Gesto Histórico, então eu estudei muito. Entendeu? Vários personagens. Achei que era um projeto super viável. Tinham outros, Vendi. Essa foi uma oportunidade que existiu dentro da Embrafilme de um edital em cima de um cinema para televisão. Eu estava saindo do Globo Repórter, onde eu fiz durante 8 anos ali o programa do Globo Repórter. Então, convivia, entendeu, com a televisão jornalística e achava que aquilo ali, entendeu, seria um projeto super viável, porque todo lugar, todo estado tem o seu herói, sua coisa era emendável naquilo. Você conseguir pouca coisa. E apenas contextualizando que o Globo Repórter você fazia quantos filmes por ano? Mês. Você fazia um por mês, né? Mergulhando no Brasil, um filme por mês ali, né? Com essa duração. Um por mês. Os outros que você pensou em fazer nessa série? Os outros gestos? Pô, tanta coisa. Você falou do Getúlio, né? Teve Getúlio, era um deles. Do Getúlio eu pensei de cara. Porque eu acho que a morte do Getúlio, eu tenho uma visão da morte do Getúlio, que ficou na minha cabeça, de garoto, de menino, eu indo para o colégio, no dia que o Getúlio morreu, eu estava me preparando para ir para a escola quando eu vi o Repórter Esso dar a notícia de que o Getúlio tinha se matado. Bem, lá em casa todos eram contra ele. Eu, inclusive, eram contra Getúlio. A gente tinha morado do lado, entendeu? Eu passei minha infância ouvindo grito de... Eu morava do lado da Polícia Especial do Getúlio. Então, era grito de tortura. Então, o Getúlio não tinha unanimidade nenhuma na minha rua, entendeu? Então, lá em casa, então, era total... Eu fui pro colégio. No meio do caminho, eu fui de bicicleta, do ponto onde eu morava, atravessando um bom pedaço de Niterói, que é a cidade que eu morava. Então, até chegar no coisa, eu fui sendo surpreendido por coisas que me chocaram muito, entendeu? Muita gente sentada, assim, no meio-fio, chorando, entendeu? Eu não conhecia aquele Getúlio, entendeu? Mas eu estava ali andando de bicicleta. Quando cheguei no colégio, não tinha aula. Aí eu voltei de novo. Aí era muito mais gente. No meio do caminho eu estava chorando.
Entendeu? Eu cheguei em casa, pô, lá em casa foi um vexame. Pô, chorando por esse cara. Entendeu? Cara, mas eu tava. Entendeu? Então, o fenômeno que ocorreu ali por trás, entendeu? Desse cara ter se imolado, eu queria compreender isso. Entendeu? E eu acho que aquilo, ele deu um golpe. Ele deu um golpe antes de levar o golpe. Ele adiou o golpe de 64. De que ia ser em 54, ele jogou para 64. Ele fez uma coisa solitária, ele sozinho deu o tiro, entendeu? Aí depois várias contestações. Não, a carta não é dele, não sei o que. Pô, o gesto dele é um gesto de uma generosidade, entendeu? Em relação ao espaço político brasileiro, muito grande, entendeu? Isso não inocenta ele de nada. Não inocenta ele não, mas é que é possível que um cara faça isso, entendeu? Então eu queria fazer um filme sobre isso, entendeu? Só que essa ideia não era vendável. Eu tinha que contestar as várias versões que possam existir daquele momento, entendeu? Não foi ele, teve um cara que fez, foi outro que apertou o gatilho, entendeu? Havia essa possibilidade. Eu, quando decidi o Joana Angélica, foi por razões de ordem de produção. Eu gosto da figura da Madre Joana Angélica, eu acho linda. Mas era mais fácil de fazer, entendeu? Em termos de produção, eu precisava de um piloto para vender essa ideia em vários lugares. Então eu precisava ter recursos à mão para fazer. E o dela era concentrado, era tudo no mesmo espaço. Com orçamento pequeno. Um orçamento mínimo. Mas você pensou na metalinguagem como linguagem para todos? Ou foi o que deu para fazer? Não, para todos. Você pensou nessa linguagem? Para todos. Interessantíssimo. Há 45 anos. Isso era 79, 80. Você não acha que esse filme, esse gesto histórico, né, essa série, ele não pode hoje, eu me proponho modestamente a distribuir. Mas tem que ser feito, né? Para distribuir. A gente conseguir recursos para fazer, porque ele vira um piloto, como ele foi concebido, e a gente faz os demais. Né? Muito na linha do Hélio Peregrino, na minha opinião. Que é uma opinião... Não, o Hélio, por exemplo, eu tenho uma visão do Hélio. O Hélio é uma figura absolutamente extraordinária. Extraordinária. Quando eu estava fazendo Inocência, por exemplo, eu já conhecia ele. Então, um dia eu conversando com ele a respeito do contexto da história do Inocência, eu queria entender melhor o drama do pai em relação a ela, o desejo do pai em relação a ela. Por que ele defende tanto aquela filha? Será que não tem atrás dele alguma, sabe, atrás de tudo aquilo, algum desejo inconfessável, entendeu? Ele não vai nem admitir que ele tem o desejo, mas ele tem, entendeu? Então isso seria um ponto de reflexão sobre o personagem. Eu queria entender melhor aquele personagem do pai. E aí o Hélio falou para mim, falou assim, Walter, começou a falar de coisas que tem a ver com a mineirice dele, a mineirice que também tem dentro da história. E ele falou assim para mim, olha que cara generoso. Né? Falou assim, Walter, eu posso conversar com você 10 minutos antes da hora redonda. Você liga para mim. 10 minutos antes da hora redonda é o ponto em que a sessão de análise dele termina e o cliente vai embora, o paciente vai embora. Então ele tinha um espacinho de tempo que ele podia conversar comigo.
Entendeu? Olha que cara incrível. E eu ligava para ele toda hora. Dava 10 minutos, várias vezes eu fiz isso. Pô, o cara me deu essa abertura. Eu ligava. Às vezes eu atrasava, falei assim, cara, deixa eu dar mais um tempo, pode ser que ele precise disso. Precise Você disso. usou o Hélio Peregrino muito para construir muitos personagens na sua vida? Não, Você teve essa troca com ele e você tem isso como uma base? Não, conversei com ele sobre vários personagens. Também outros personagens, né, que poderiam funcionar como um gesto histórico, entendeu? Também, entendeu? Podia. Fui conversando, os temas que foram sendo estudados, desenvolvidos, eu ligava para ele, entendeu? No caso do Inocência, eu fiz isso depois, assim, deliberadamente, porque eu já tinha uma certa intimidade de fazer aquele negócio, entendeu? De ligar com aqueles 10 minutos, entendeu? Às vezes deixava ele engolia uns 3 ou 4 minutos, aí eu ia. Tinha que terminar antes, porque tinha paciente chegando, né? A Ostra e o Vento, como... A Ostra e o Vento é um caso, né? Tem, por exemplo, aquele pai. Sem aquele papo meu com Hélio, eu acho que eu não teria visto aquele pai. Eu não teria visto, porque o Lima me produziria um pai, entendeu? Mas ele me produziria, um gestual do pai, entendeu? Mas não aquela... Qual é o limite que você deixou o ator construir e você trazer esse encontro entre o ator e a sua Eu acho que tudo é uma questão de entendimento, de compreensão. Eu tenho que tentar compreender, passar a minha compreensão, não quer dizer que eu vou impor minha compreensão. Eu não quero isso. Impor minha compreensão daquilo. O cara pode me dar uma compreensão muito melhor, por que eu vou evitar isso? Né? Eu posso tentar me aproximar da compreensão dele, se eu gostar, eu vou na dele, pô. Lógico. Se ele me convencer, eu falei, cara, por que eu vou impor? Tem que ser assim. Não. E como você chegou no Hélio? Foi através de alguma pessoa, amiga? Porque naquele momento a gente estava vivendo ainda no meio da ditadura e a gente vivia em encontros, né? Uma casa grande. Então havia, sabe, uma possibilidade de encontrar as pessoas nos salões dessa cidade, né? Então, eu conheci o Hélio assim. Acho que ele, inclusive, foi psicanalista de vários... Mas eu conheci ele assim, num ambiente, vamos dizer assim, político, no meio da ditadura. Não me lembro exatamente como. Não me lembro. Pergunta para fazer? Eu queria perguntar... Desculpa. Pode ir, já tá. Não, a minha é só uma curiosidade, rapidinho. O Manuel Maurício era o... Professor. O do IFIX, né? Sim. Maravilhoso. Só aproveitar, Hélio, no assunto, o Matheus começou o debate lá no começo falando como o cinema salva as pessoas da morte para a imortalidade. Que bom que você captou essa galera, porque eu leria Hélio Peregrino, mas é que eu estou vendo ele falando e é bonito de ver. Então que bom que você captou ele, o professor Calazans e aquela galera toda. Pô, e aquele Cid Teixeira, eu acho ele maravilhoso. Eu nunca tinha, sempre li. Eu acho ele maravilhoso, baiano pra caramba. Ele todo, né? Ele explica as coisas. Né? Demais. Eu queria falar exatamente sobre isso. Queria elogiar, na verdade, Joana Angélica, porque a noção que eu tinha dessa história era o que eu tinha de livros de história, né? E aí, com esse filme, ficou tudo muito claro pra mim, assim, é educativo mesmo. A ponto de que, tudo bem que você disse que não foi vendável na época, mas eu imagino isso sendo passado em escolas, assim, e trazendo a história do Brasil de um jeito muito potente, principalmente porque você foca no gesto. E isso é muito brasileiro, a gente tá falando sobre a brasilidade, né? Eu acho muito esse escandalismo que a gente tem, eu acho uma coisa muito brasileira. Essa versão é uma versão absolutamente espontânea. Eu estava fazendo trabalho para uma organização chamada TV CIEP, que era um centro de audiovisual que produzia para os CIEPs.
entendeu? O Darcy Ribeiro me convidou. Então, um dia, porque eu tinha um filme, do Joana Angélica, a gente inventou um programa chamado Eu Sou Espetáculo. Hoje é dia de espetáculo. Aí eu falei, não, eu vou pegar o filme, vou doar o filme para ela. Entendeu? Ninguém vê, tu vai ter que ver ali na televisão. Eu vou passar logo para os alunos, entendeu? Eu achei aquilo uma coisa... Então, graças a Deus, eu fiz aquilo, entendeu? Porque a cópia sumiu. Que sobrou essa. Não, é um troco que você recebe, né? Porque senão nem teria. O direito autoral ainda é seu. É. Maravilha. Dá um contrato. Até por isso a importância de falar sobre Joana Angélica. Por isso que você gosta sempre de apresentar. A gente levou uma escola lá para a Mostra da Caixa, para a escola ver, uma escola, jovens estudantes verem esse filme lá na Caixa gratuitamente. Essa coisa de você levar história para ser discutida de forma viva, intensa. Não, eu imagino assim. Eu imagino, eu não sei, o filme tem 50 minutos. 50 minutos, né? É um horário 50, 59, ele é uma série. Ele pode ir para o streaming, né? Ou ir também para a TV. Certamente TV que não vai ser a TV Globo. TV Brasil. Hein? TV Brasil. TV Brasil. Canal Brasil. Passou no Canal Brasil. Cine Brasil TV. Pagam mal mesmo. Então, você ter esse título, gesto histórico, com um subtítulo que eu não imagino qual é, ou tipo gesto histórico, Joana Angélica, gesto histórico, Getúlio Vargas, gesto histórico, Luiz Carlos Prestes. Frei Caneca. Frei Caneca. Pô, tem cada história incrível, cara. Você fica pasmo, as histórias lindas que tem. Entendeu? Por isso, cara, que cada filme incrível que tem. Né? Sabe, a nossa história. A gente é esquecido dela. A gente não, a gente não dá importância a ela. Mas essas histórias somos nós. Entendeu? Eu não estou fazendo frase. Essas histórias somos nós. A importância que nós possamos ter, entendeu? Em relação ao que, sabe, a memória comum. Esse modelo do Joana, do tipo, como foi salientado por ele, tipo, Dom Pedro II, vou dar um exemplo, quando ele era garoto, né? Tem histórias geniais, quando ele era menino, né? E quando ele se torna rei, ali da maioridade, né? Então, você tem lugares para fazer, né? Você tem locação efetiva para fazer. Só falta o dinheiro, arranja o dinheiro. Eu estou falando, um projeto desse deve custar por capítulo alguma coisa em torno de 800 a 1.200.000 reais. Só que você tem uma vantagem aqui, que você já tem um piloto. E você pode desenvolver os argumentos. Eu fiz isso, cara. Eu mostrei esse filme em vários lugares, entendeu? Tentando levantar grana em governo de estado, entendeu? Eu levei isso para o Ceará, por exemplo. Eu consegui levantar dinheiro do Ceará para fazer a Ostra Vento. Mas para fazer um gesto histórico sobre o dragão do mar, que é uma história incrível, entendeu? É lindo aquilo. Não. As pessoas não levam a sério isso. Tem que olhar em retrospecto que são 40 anos. É uma curva, exatamente. Reapresentando esse filme. Durante 40 anos ele apresentou. Eu vou trocar figurinha com ele via WhatsApp. Uma pergunta mais específica. Você tem ainda esses registros das pesquisas originais? O que seriam os outros? Você tem isso guardado em algum lugar? Os que você já tinha levantado e pesquisado? Foi no que eu joguei fora. Devo ter. É uma boa resposta. Devo ter. Eu nunca joguei. Tem uma pergunta ali, ó. Vamos ouvir outras vozes aqui. Curiosidades mais técnicas, Walter, do processo mesmo, assim, quanto tempo levou filmando? Eu vi que vocês filmaram em Cachoeira e Salvador.
Cachoeira a gente foi num dia, né? Filmamos aquilo num dia. De Salvador a gente levamos que umas 3 semanas. Porque eu fui esperar, a gente filmou o 2 de julho antes, né? Sim. E eu já fui com a Maria Fernanda, que ela ia aparecer na parada. E depois as entrevistas com os produtores, com os professores. Depois um convento. O convento ficou, em uma semana a gente fez todo ele. Em Cachoeira só filmou exterior ou filmou interior? Não, só o exterior. Só exterior. Que são aqueles noturnos. Não, os noturnos são, na verdade, ali, né? Salvador mesmo, né? Ali no... Eu preciso falar uma coisa, eu vou me esquecer. É a última coisa que eu vou dizer hoje. O gesto histórico e aquilo que eu disse que é bem louco, que o Brasil é uma curra. Não sei qual seria o gesto histórico no Brasil, né? A curra. É uma curra. Eu acho que eu achei uma coisa que pudesse demonstrar, em termos concretos, o que eu estou falando. Tá naquele filme Amélia, da Ana Carolina. Da Ana Carolina. É um filme que eu gosto, muito. Gosto. Eu gosto daquilo. Aquilo, eu me sinto, acho que aquilo é legal. Arriscado, ao mesmo tempo divertido, ao mesmo tempo tem uma tragédia da curra, né? E tem uma hora que a dona Miriam Muniz tá tão de saco cheio da Sarah Bernard, que faz aquele coisa épico, gesto histórico, de interpretação. Le monde fera Gabonão. E elas estão numa varanda e a Miriam Muniz, que eu amo, tá tão louca já, e ela quer dizer então para a francesa que nós também temos poesia, portanto temos algum heroísmo e algum respeito. Vocês nos devem algum tipo de respeito, caralho. Então ela pega o Juca Pirama. Só que é a Miriam Muniz. Então não é isso que eu quero falar. O gesto heróico em nós seria uma curra. Não é sou bravo, sou forte, sou filho do norte. É assim. Sou bravo! Sou forte! Sou filho do norte! Pra mim isso é o gesto épico brasileiro. Entendeu? Eu gosto de pensar assim. Não é assim. No berro. Meu irmão. Não é. Sabe? É o Brasil. O Brasil, uma grande... Desesperado. Fazendo Juca Pirama. E aliás, aquilo me arrepiou loucamente. Porque ela fala ele todo. Com aquele tremor dela, Miriam, né? E tal. Posso fazer só um comentário? Só pra mim. Nunca mais Você fala da relação fotógrafo, essa coisa da mistura de linguagens. Era um cara que você já tinha trabalhado. Quem? O fotógrafo do Joana. O fotógrafo do Joana trabalhava comigo no Globo Repórter. Quem era? Meu comentário. Edson. Eu vi o nome de alguém. Edson Santos. Edson Santos. E havia alguma relutância nessa coisa da linguagem? Não, nada disso. De uma coisa mais nada construída, disso. Porque ele estava acostumado muito ao mundo real do Globo Repórter, pelo que eu entendi. Mas ele já tinha feito até filme de longa-metragem. Ele filmou com Neville. Ele tinha feito coisas, eu não me lembro os títulos. Eu adorei dele. ter o meu querido e seu também, Cristiano Maciel, no som. De barba, né? Realmente. Um quiricão de barba com 29 anos. Eu trabalhei muito com o Edson. Então, nós filmamos Índios, entendeu? Você tem algum outro longa só ficção que é com Não, com ele não, só esse filme. Mas muito Globo Repórter. Diversos, né? O Scanella foi com ele? Com ele. E o Scanella também. Com ele. Você queria fazer um comentário, né? Eu queria só trazer de volta para a atuação. Reflete muito, eu acho, o seu cuidado com os atores, assim, porque no Joana Angélica, né, tem vários momentos muito potentes, mas na hora que quebra ali, que ela fala, não gostei muito, não achei que a emoção tava lá, e aí você dá outras oportunidades dela repetir o mesmo gesto, e de outras formas, em outros takes. Eu gostei muito disso, eu achei que a cena foi muito linda e traz muitas referências, né, assim, do próprio gesto, como
questão fundamental da atuação, é Michael Chekhov, é Grotowski, é ação física, é viewpoints, é tudo, assim. Naquele momento que eu vejo que ela não entrega o que ela gostaria de entregar. E eu fiquei muito emocionada, assim, porque depois ela ganha, é quase mágica, assim, ela ganha todo o tônus que ela precisa, ela ganha toda a emoção que ela precisa e no final tá imaculada ali aquela imagem. Tá com e o padecimento também, o sofrimento no chão, é bonito, né? Que ator não quer se arrastar no chão? A coisa dela se arrastando assim contra aquele chão iluminado, você só vê a sombra, né? Na luz. Assim, é um sonho, um filme que você possa se arrastar no chão por 15 minutos e fazer Uma vez eu tive um cara que eu paquerei, eu falei assim, quer namorar comigo? Ele falou assim, eu não, você é ator. Eu falei, qual o problema? Ele falou assim, você é daquele tipo que fica pelado no chão e se arrasta. Que é laboratório de escola de ator, é assim, coragem. Quem tem coragem de ficar pelado? Ficou pelado. Agora se joga, as pessoas estão no terremoto. Aí todo mundo morre. Se arrasta, se arrasta. Eu não vou namorar uma pessoa que se joga no chão pelado. Se arrasta. Temos outras vozes querendo participar também ali. Bem, eu vou fumar, aguardar o João Flores. Só um minutinho, então vamos lá. Parabéns pela audiência. Mas ainda não acabou não, não encerra o papo não, que estamos aqui ainda. Tá quase. Vou fumar. Isso. Tá, vamos lá. Em falar em emoção e ator, eu vi o grande mestre do teatro baiano, Aildo Deda, no papel de Frei. E ele sempre dizia assim, não teve filme filmado na Bahia que eu não apareça. E eu não, e acabou que me surpreendi, não esperava encontrar Tava ele lá. essa noite. Teve mais algum outro filme seu que trabalhou com ele? Com Arildo? Não, acho que não. Eu vi várias vezes ele em filme na Bahia, mas eu não me lembro, não. Acho que não. Pô, que maravilha teria encontrado isso, né? Ele não trabalha, não, ele também não trabalha no Deus e o Diabo. Ele fez... Hein? O que ele fez com o Fernando Rosa, Estação... Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Os filmes passados na Bahia, ele... Sim. Walter, as músicas... É tudo bar? Não, o que é? Tem Beethoven também. Beethoven. Tem Beethoven, tem Mozart. Mozart, Beethoven. Não tem bar. Uma dúvida, o filme do Matheus já é digital? A gente estava discutindo aqui, você já filmou? Foi tudo digital. Ali. 2004, né? Major Angélica não, foi filmado em película. 16 em cores. 16 que era o material padrão do repórter, né? Mais algum comentário, mais alguma dúvida? Vamos lá. Boa noite. Falar também que cada um, à sua maneira, reflete sobre a interpretação. Né? O filme deles você coloca o Matheus interpretando, né? O Reilia, né? Fazendo o Reilia num plano só, né? Trazendo o desafio dele, deixar num take só, até deve ter sido muito instigante para o Matheus ele pensar assim, eu tenho uma câmera aqui, eu estou centralizado, eu estou focado aqui, mas, assim, não tenho essa câmera como muleta, eu não posso, se eu errar, não vai ter a volta, assim, não vai ter o segundo take, não vai ter o corta. Mas, e do lado do filme Joana Angélica, tem também essa possibilidade que você dá para Maria Fernanda, né, que quando ela erra, tem esse retorno, ela pode fazer... Mas ela não errou. Eu que interrompi ela. Ela não errou. O erro era previsível, entendeu? Eu corta, entra aqui, o que você achou? Não achei nada, entendeu? Foi assim, pronto, virou uma outra coisa, entendeu? Ela deixou de ser aquela realidade e passou a ser outra. Foi criada uma outra realidade, a realidade da filmagem. Mas essa realidade entendeu? Da filmagem era um making-off ou já era pensada desde o início? Não, eu sabia que eu ia interromper. Mas você ia eu ia quebrar dessa realidade. Não sabia o que ia acontecer. Era declarado documentar. Ele só não sabia o que ia acontecer, eu acho. Não sabia. A equipe entrar... Ela podia ter dito, eu amei, não quero fazer nunca mais, não é? Ela poderia dizer. Não, mas eu ia dizer... ela não sabia que eu ia dizer isso. Foi isso.
Ela não sabia nem que eu ia interromper. Mas se aquele take tivesse valido, você não teria ido para a locação original na Lapa, né? Foi porque ela não gostou daquilo. Não, cara, não tem nada a ver com ela. Ela foi para aquela igreja porque aquela igreja não era. Porque eu iria cortar. Eu iria cortar. Por isso que eu fui para aquela igreja errada. Entendeu? É o processo. Claro, aquela igreja não era a igreja. Agora aquela onde é filmado é a igreja. E ela sabia que aquela igreja não era a igreja correta? Claro que ela sabia. Por isso que ela fala, né? Talvez não é o mesmo local. Então ela usa tanto quanto eu. Ela usou tanto quanto eu. Eu usei para desmentir e ela falou assim, não é como poderia fazer. Ela está falando dela, né? Não está falando da locação. O próprio plano com o Valmor é isso, né, Walter? Você está lá no mundo dele e de repente entra na pesquisa. Não, né? o Valmor estava ali impostado, entendeu? Ele vinha todo coisa. Aí vamos quebrar, Valmor. Entendeu? Agora eu vou mostrar Niterói, lá embaixo, aquela parte lá, aqueles prédios. Walter, eu estou falando do plano com os professores, na verdade. Claro. O plano tem a quebra, né? Também, porque a quebrada, sair da realidade, entendeu? Eu acho que é a proposta, entendeu? Não é um santinho de missa, entendeu? É uma coisa que você rasga de repente. Não é. De repente entrar uma Kombi, eu achei uma maravilha. Essa Kombi, que coisa genial. E aquele diretor morrendo. Uma Kombi no meu quadro, né? Tipo... não, calcula. Teve gente que veio reclamar comigo. Falei, Walter, pera lá, vai uma Kombi ali naquela hora. Cara, que maravilha aquela Kombi ali. Não tem nada a ver com nada. Walter, mas essas quebradas para a realidade, assim, foi pensado desde o início. Né? Claro. Quando foi acontecer, você agregou. Claro. Todos os gestos. Eu acho maravilha. Ela está na porta de um convento, de um cenário falso, hipotético, que está sendo puxado dentro de um carrinho, não é isso? E o que eu gosto daquele plano não é só ela dizer, para trás, bandidos, essa é a casa dele. Não, é quando ela passa e fica aquele rabo de vestido aqui, assim, com aquele negócio tosco, entendeu? É ela. É a heroína. Tem outro ângulo que ninguém vê, né? Mas é engraçado que essa coisa, a dúvida da gente se a linguagem estava pensada, porque nesse plano da igreja, né, as coisas acontecem tão parecendo que é making off, que é bastidor, que você fica na dúvida, né? Por isso que eu marquei a coisa do Valmor, porque no Valmor você vê que está programado aquilo, e depois não entrou a equipe, entrou uma outra coisa que já estava armada, né? Que é o comentário deles. Mas a pessoa já força. Não, mas na câmera, entendeu? Já havia isso, porque eu mostrei Niterói lá embaixo. Niterói, que eu chamo, é a cidade baixa lá. Apareceu aquele conjunto de prédios. Você está numa arquitetura colonial, não é isso? E de repente aparece uma coisa ali, olha, o que é isso? Muito interessante. É um choque entre uma coisa, entre eu e a história, né? A história vem até a mim e eu faço parte dela. Né? Isso. Tem uma coisa que eu achei bem bonita, que era o seguinte: tem uma hora, na tal da procissão, em que tem uma voz, que eu não lembro quem é, uma voz off por cima, dizendo, e tem a celebração, e as pessoas choram. Tem uma baixa ditadura no meio ali. E não tem uma voz que diz, as pessoas choram e se emocionam e tal. Só que o que está acontecendo na hora que está filmando, as pessoas estão rindo. E olhando pra câmera. Isso eu amei. Porque a narrativa é uma coisa, as pessoas se comovem. Se comovem com aquilo. Só que o que a gente vê são as pessoas rindo, né? Exatamente. E eles matam, eles aplaudem. É uma festa. É uma festa, é uma esculhambação. Porque a voz dizia, as pessoas choram, se comovem, todo mundo vai. Todo mundo se comove, a pessoa está lá, farra lá. É uma farra, estão comovidas, ela não podia ir embora. Aquele povo devia estar adorando, né? Claro. Um filme em 79. A gente respeita demais a tragédia, né? Assim, eu digo assim, a arte dita mais nobre, sabe, ou a mais usual, respeita demais
a reverência diante do trágico. Sim. Quando, na verdade, eu acho que as pessoas mesmo gritam de alegria também. Eu acho que a tragédia na Grécia devia ser assim, as pessoas aos berros, xingando os atores. Mas eu acredito que... Eu acho. Não sei, fico pensando naquela coisa de Judas, não tem vários lugares que mata o Judas, as pessoas estão rindo, gritando. Mas esse é outro plano que mostra essa coisa da quebra, né, da linguagem dela lá, do cara. De repente você corta, vê a festa, vê as pessoas alegres, vê gente falando chora e morre, mas ao mesmo tempo tem um feliz, tem outro gritando abaixo a repressão, abaixa a ditadura, tem um cara que consegue grita. botar pra fora no meio da ditadura, né? No meio da ditadura, aquilo. E olhando a coisa do cara com óculos espelhado no início também, é um negócio assim. Quer dizer, o cara está falando isso no meio da ditadura, de uma história de pessoas que são insurgentes, entendeu? Que existe um drama no final dessa insurgência e tem o cara ali, entendeu, desdentado, falando abaixa a ditadura. É indirigível, né? É indirigível. É demais isso. É muito doido essa gente. E esse totalmente tem a ver com do Globo Repórter, com essa coisa documental que você traz do Globo Repórter do filme do Carnaval, esqueci o nome, Lira. Da Lira. Você leva pro público, né? Som direto. Eu não teria feito a Lira do Delírio se eu não tivesse feito aqueles anos todos de Globo Repórter, no sentido, não de que era o Globo Repórter, entendeu? Mas de fazer um filme todo mês, entendeu? E ser esquecido. Depois, no terceiro mês, já ninguém nem fala, nem se lembra mais daquilo, entendeu? E só fazer, entendeu? Eu acho aquilo demais. Você pode errar à vontade que você aprende, entendeu? Você não vai cobrar o agrado que você causou aos outros, não. O nego esquece, entendeu? As pessoas não estão... Isso foi uma coisa para mim, fazendo a Lira do Delírio, foi uma coisa muito... que refletia muito essa permanência de estar fazendo. Eu fiz 80 e tantos Globo Repórter. Levei anos fazendo aquilo, todo mês eu fazia um. E na busca pela amostra a gente encontrou 8. E tem momentos ali que eu descobria que eu estava fazendo filme. Você estava descobrindo coisas mesmo, né? Descobrindo coisas. E também tem esse efêmero da TV, né? É. Mas sabe que isso tem a ver com fazer novela, você sabe, né? É. E não preservar o Globo Repórter, né? A Globo não preservou. Não, a Globo... A Globo não preservou o Globo Repórter. Não, ela não apagava porque era filmado. Mas eles não tinham organização. Eu me lembro que quando se festejou o 10º do Pelé, quando chegou no fim do ano ia ter a retrospectiva, né? Não tinha o 10º. Eles tinham apagado o 10º, calcula, cara. Eles tinham apagado, eles tiveram que comprar na TV alemã o 10º. E aí eles criaram isso, chamou atenção, eles criaram um departamento para preservar. Foi por causa disso. Fábrica, vamos fazer, vamos desfazer, vamos fazer. Grava em cima da fita. Vou jogar uma proposta na faísca aqui para vocês. Essa coisa de ter feito 80 filmes. Então, vou jogar uma proposta aqui da gente futuramente. Não, e por outro lado tem o seguinte, não, você é aquilo, passa a ser organicamente seu, entendeu? Você faz porque faz, por impulso. Né? Entendeu? Então você vai escolher um ponto para filmar, você vai escolher um ponto para filmar e aí a quem você se dirige? Né? Você pretende que aquele determinado público, aquele espectador, vá te ver, vá ver a cena através do que você está mostrando, ou você faz para você ver? Entendeu? E quando você está fazendo na urgência, o Globo Repórter assim, entendeu? Você faz para você ver, entendeu? Entendi. E você se educa para aquilo. E aí depois jogam fora, você só valeu a experiência que você viveu naquela hora que você fez. Tem muito a ver com a coisa do fazer no teatro. Muito. Né? Muito. Muito, porque... E com a novela também, de um jeito estranho.
Que acaba. Aqui estamos nós celebrando memória. Você toparia futuramente a gente exibir algum desses Globo Repórteres aqui para também conhecerem, você falar sobre que existem, né? Alguns poucos, mas existem. Temos um material, você viu que a gente recuperou. Por que não fazer uma sessão dessa com alguns também? Para revisitar esse processo, né? Para revisitar esse processo. A televisão antes e a televisão hoje, né? Como é que é? E como existia a liberdade. Ele podia experimentar. Deus me livre. Ele podia experimentar. Isso era lindo, pô. É lindo. É inspirador. Não vem com ideia, não. É porque é lindo. Existia a liberdade. Ele experimentou muita coisa ali. É um tipo de... Hoje existe formato, hoje existe um modelo a se seguir. Mas ele estava inventando o Globo Fica Repórter. dentro de você. Mas é sempre com um tema e uma reportagem. Diferentes temas. Diferentes. Cada semana. Mas quando eu fui ao Globo Repórter... Não, era uma reunião de pauta. Eu consegui alguns. Eu consegui alguns. Eu levei algum tempo, por exemplo. Enigma do Espaço. Exatamente. Por exemplo, eu levei muito tempo convencendo eles a fazer sobre disco voador. Entendeu? E eles torciam a cara. Entendeu? Não queriam fazer. Tu vai qual é, pô. Entendeu? Até que um dia eu consegui convencer, no meio, não sei como, entendeu? Eu consegui convencer, e aí aquilo virou um desafio, entendeu? Tá bom, agora vamos ver qual é a dele agora, entendeu? E aí, quando eu entrava lá no Globo Repórter, que eu chegava, eu falava assim, tem visto muitos ETs hoje? Eu falei assim, porra. 64, hein? Eu fui brincando com aquilo, um dia eu fiz, deu 100 de audiência. 100, nunca tinha dado. Aconteceu uma coisa ali que era o seguinte, eles reprisaram o programa. Nossa, energia extraterrestre total. Eu fiz também sobre um crime aqui no Rio. Não, porque ali tem o seguinte, você vê o absurdo, aquilo é um absurdo, né? Que você está vendo na tua televisão. Né? Eu posso dizer que aquela luz ali, é porque essa luz é quadrada. Mas se ela fosse redonda, ela teria a forma já, né, dele. Esse existe, hein? O disco. Você transforma aquilo em outra coisa, né? Bota um difusor, entendeu? Mas esse Globo Repórter de disco voador você desfocava. Hein? Isso existe, eu vi isso Você aí. personalizou todo ele, o Globo Repórter de disco voador? O que tem? Você inventou ou você realmente fez? Eu nunca vi, cara. Não, pesquisa, tem pesquisador falando, tem pesquisador. O que tem gente que viu o disco voador em Minas, então. Pessoas que viram. Tá cheio de... No interior tem milhões de pessoas. Pô, 1000 pessoas viram. 74, hein? Esse daí existe. 50 anos. Eu fiz um chamado Enigma do Espaço. E depois tem um outro chamado... Ameaça do Espaço. Isso eles acharam ótimo. Eu fui contra isso, porque eu falei, a gente já está no meio da ditadura. E aí você vem com ameaça. Por quê? Por que ameaça? Não bota uma coisa mais cool. Não, chato. Não. Mas eu fiz. Isso foi preditivo, porque agora é moda total, né? Programas jovens, assim. Você foi preditivo. Eu contei para um amigo meu hoje uma historinha que eu convivi no Globo Repórter, eu fiquei apaixonado por isso. Eu acho que dava um filme isso, entendeu? Porque eu fui entrevistar um camarada que ele teve uma experiência como extraterrestre. Ele foi imobilizado, ele estava no campo trabalhando num trator, e aí de repente veio uma luz, bateu em cima dele, e ele ficou assustado, ele saiu correndo. Na hora que ele saiu correndo, veio um raio, ele paralisou, caiu no chão, entendeu? Ficou lá paralisado, entendeu? Vieram as pessoas, umas pessoas estranhas, levaram ele para dentro da nave. Ele subiu assim uma rampa, chegou do outro lado. Não, exatamente, a nave da Xuxa, entendeu? Ele foi para lá, entendeu? Aí ficou paralisado ali dentro da... Você calcula isso, um mineiro contando essa história, entendeu? Aí ele ficou dentro de um lugar circular assim, todo parecendo de alumínio, entendeu? Uma coisa de metal. E
Aí, ele não sabia, não tinha porta, né? Saiu uma fumacinha assim de cima, que ele explicava como ele estava sendo higienizado, qualquer coisa assim, entendeu? Aí abriu-se uma parede assim, porque em disco voador tudo é assim, né? Então, desse jeito. Aí veio uma pessoa, ó, verde, pequenininha. E veio para ele, entendeu? E depois apareceu um sofá com um braço no meio do sofá. E ele comeu a verde, entendeu? Ele comeu. E mais, eu achei incrível. Algumas partes cortadas. Ah, meu pai, não, isso é contado. Eu quero fazer um mineiro, eu quero. Isso é contado. Eu achei genial. Vamos. Deixa eu te contar. Isso aí é pinto, Pedro. Porque ele fez isso numa cadeira com um braço no meio. Foi lá que eles cruzaram. Calcula com o braço no meio. Com essa dificuldade. Que cena maravilhosa. Isso não dá. Não, a maior foi o seguinte, que ele depois foi largado. Ele estava em Minas, entendeu? Ele foi largado no Espírito Santo. Ele não se deu conta, ele ainda estava com a perna dura dos que ele tinha recebido. Ele saiu se arrastando para a estrada, ele conseguiu. Zona Angélica. Num caminhão. E o caminhão ia para Minas, lógico. Ele ia para Minas, ele pegou uma carona e o cara deixou ele lá na casa dele. Entendeu? Agora ele estava me contando a história. Eu estou ali crédulo, ouvindo a história dele. Lógico, podia estar contestando nada. Cara, que conta uma história dessa, assim, na maior disfarçatez. Eu estou filmando o cara. Eu falei, vem aqui. Você já contou isso para sua mulher? Porque ele disse que... Ele antes falou para mim assim, eu toda noite, na época tal, assim, que a mulher apareceu para mim, eu vou, entendeu? Fico assim, procurando, pode ser que ela apareça, entendeu? A verde. Aí eu falei para ele, você já contou isso para sua mulher? É aí que eu acho que tem uma história. Você já contou isso para sua mulher? Eu falei, não fala com ela, que ela morre de ciúme. Ela morre de ciúme. Ela sabe. Ela sabe. Eu achei demais. Ela sabe. E ela embarcou. Eu achei isso demais. Isso não é uma pessoa. Esse cara que ama essa pessoa. E uma mulher que é testemunha absoluta do amor dele. Isso é uma coisa, mas a mulher dele embarcou. Tem uma história de amor incrível. É maravilhoso. Matheus, a Verdinha não entrou no Globo Repórter, então fica aí a faísca para o filme. Não, ele contou a história. A busca de um cinema de alien. Não aparece a Verdinha. Essa Verdinha não é um cinema de alien brasileiro. Fácil. Eu peguei várias dessas histórias. Deu uma audiência estúpida, 100. Olha, a Baby Consuelo, olha só como as coisas são. Não esperava pela Baby Consuelo. Você sabe dessa? Podia ser Verdinha. Não, a Baby Consuelo foi no programa da Marília Gabriela uma vez e falou que ela e o Pepeu foram abduzidos. Contou uma história parecida com a do Mineiro. E que depois e que o Pepeu gravou. Tudo num VHS. Eles tinham um VHS para provar. Aí a Maria Gabriela falou: Baby, você me traz isso, esse VHS, porque a gente faz uma grande estreia. Eu vou tratar isso como né? Ela disse: eu não, depois os caras lá ficam no meu pé. Que cara lá? Os aliens? Ela falou, não, o pessoal lá da NASA. Ela estava preocupada de mostrar um vídeo que o pessoal da NASA ia ficar mal. Isso que eu medo, é a nada.
É bom, né? Eu não sei para onde esse papo pode ir agora, né? Podemos ir parar em qualquer lugar, mas alguém tem mais algum comentário, alguma questão? Pode ser sobre verdinhas e terráqueas? Jonas Angélicas, não? Então acho que eu vou agradecer pela presença de todos aqui. O Estação fecha, mas a conversa não. A gente continua lá fora, noite adentro. E em breve, verdinhas. Aqui.